Olá, pessoal. Vamos iniciar aqui a palestra. Bom, o grande fator que a gente vai colocar aqui nessa apresentação de hoje é como a China está sustentando os preços do boi gordo nesse início de 2022 e como ela vai manter esse preço do boi gordo num patamar bastante elevado ao longo de todo o ano. Isso aí é um fator que tem sido um diferencial muito grande para o mercado brasileiro. A gente sabe que a situação econômica aqui no Brasil não é uma situação econômica favorável a absorver altas de determinados produtos, incluindo a carne bovina. Isso está bastante nítido. É um ano aí em que, mais uma vez, o padrão de consumo aqui no mercado interno vai se direcionar para as proteínas mais acessíveis, para a carne de frango, para o ovo. Então, o mercado interno não dá vazão a um animal de R$ 350 por arroba, que nem a gente tem hoje, no mercado paulista, por exemplo. Então, essa exportação está fazendo uma diferença enorme. Só para dar uma pincelada na situação econômica, tá? O Banco Central atuando o ano inteiro para controlar a espiral inflacionária, já deu mais um reajuste da taxa básica de juros na reunião da semana passada, tende a manter esse movimento, o que é complicado, que pode acabar estrangulando a atividade econômica aqui no Brasil, acabar limitando o crescimento, cerceando o crédito. Então, os nossos índices de crescimento econômico vão ficar muito tímidos esse ano, vão ficar discretos. Tá? Fed também começou o seu ciclo de alta da taxa básica de juros, já tem projeção de novos 6 reajustes, e nesse momento, uma grande tensão no mercado mundial de commodities que vem lá da região da Europa Oriental, a região do Mar Negro, uma situação muito complexa. Enfim, isso tem gerado uma grande volatilidade dos nossos mercados, incluindo, em menor proporção, lógico, também está atingindo o setor carnes, mas ele está atingindo, tá? Aqui no mercado interno, a gente tem que continuar pensando no risco fiscal, né? É improvável que qualquer tipo de reforma avance em 2022 e muita atenção ao ano eleitoral. Esse vai ser um ano de grande volatilidade. É muito possível que esse momento que a gente vê do câmbio, com o real aí batendo em 4,80 por dólar na paridade cambial, seja o melhor, seja o real mais valorizado de 2022. Muito possivelmente. Conforme a gente vai se aproximando das eleições, conforme a tensão vai aumentando, a tendência é que o real acabe se desvalorizando, ou porque dependendo de quem estiver ali na dianteira nas pesquisas, dependendo de quem o mercado está aguardando ali, então isso vai trazer muita volatilidade cambial também. A gente tem que estar muito atento a isso. Ano de eleição no Brasil é sempre promessa de fortes emoções, de grande volatilidade. Então, isso não pode sair do radar, principalmente para quem é exportador, para um setor que está exportando tanto assim, como é o nosso setor carnes. Aqui só o gráfico do câmbio, o real extremamente valorizado, está entrando muito dinheiro na economia brasileira nas últimas semanas, enfim, e isso tem motivado essa valorização do real. Mas, como eu falei, a gente tem que ficar atento que o ano ainda tem muitos desafios e provavelmente vamos ver aí processos de desvalorização ao longo do segundo semestre. Aqui só para mostrar que já iniciou o ciclo de reajuste da taxa básica de juros nas economias maduras também, Reino Unido reajustando sua taxa básica de juros, Estados Unidos, a zona do euro já sinalizou em momentos anteriores que deve fazer medidas semelhantes de subir a taxa básica de juros, e isso aí é tudo pensando naquele combate à espiral inflacionária. A inflação não é um problema exclusivo do Brasil, longe disso. A gente vê inflação nas principais economias do mundo, sejam elas emergentes, sejam elas maduras, temos processos inflacionários acontecendo. Tá? Isso é muito importante a gente mencionar, que a inflação não é um problema exclusivo nosso. Temos as nossas particularidades, mas é um problema global nesse momento. Assim como a gente vê as economias emergentes também trabalhando com sua taxa básica de juros. A Rússia, como está num cenário de guerra, como está acontecendo uma fuga maciça de capitais do mercado russo, nada mais natural esse reajuste da taxa básica de juros de 9% para 20%. Está tentando, de alguma maneira, atrair algum tipo de recurso para a sua economia, mas o cenário é bastante complicado. Ela foi completamente alijada do sistema financeiro global, então, hoje se tornou muito complicado essas relações com a Rússia nesse momento. É natural que ela tome medidas para tentar se manter ativa economicamente falando. Então, é um cenário bastante complexo aí nas próximas semanas. Vamos falar um pouquinho da nossa situação aqui do mercado
doméstico em relação ao mercado do boi gordo. O ano inteiro, desde que começou o ano de 2022, o mercado paulista está trabalhando ali entre 340 e 350. Em alguns momentos do ano, a gente chegou a ter negócio a 360, tá? Mas ele não sai dessas negociações nessa banda de preços. Por quê? O que está mantendo o boi nesse patamar de preço é a procura que os frigoríficos têm hoje pelo animal padrão China. Um animal mais jovem, de até 30 meses de idade, extremamente demandado no mercado. Por que isso acontece? Porque a China paga preços extremamente altos pela carne bovina brasileira nesse momento. Mais adiante eu vou mostrar para vocês que está muito acima da média mundial. Isso está motivando o frigorífico a pagar preços tão altos pela arroba do boi gordo. Para se ter ideia, está acontecendo ágio dentro dos estados de 30, 40 reais por arroba entre esses animais que são destinados ao mercado chinês e os animais que são destinados ao mercado doméstico. A conta aqui do mercado interno, a conta da carne aqui no mercado interno é muito ruim para o frigorífico. A conta não está fechando, não está batendo. Então, é um cenário muito complicado para quem não atua nas exportações. Para quem opera apenas no mercado interno, a situação é bastante complicada. Tá? Preços, a gente tem que falar também sobre a estrutura de custos para o mercado do boi gordo. Para o mercado do boi gordo, a gente tem que colocar também que a reposição está no seu topo histórico. A gente está falando de bezerro acima de R$3.000 a cabeça, boi magro acima de R$4.000 a cabeça, e a gente tem que colocar também os custos de nutrição animal. A nutrição animal também está num patamar extremamente proibitivo. A gente vê farelo de soja num preço muito alto, a gente vê preço do milho num patamar muito alto, e isso vai afetar as decisões de confinamento ao longo do ano. Lógico, não quer dizer que o confinamento vai diminuir, não, pelo contrário, o confinamento vai aumentar. Ele só não vai ter um crescimento ainda maior do que o esperado por conta dessa estrutura de custos muito inflacionada que a gente vê hoje. Vai ser um crescimento bom, quase 5% do volume de animais confinados nesse ano, mas de qualquer maneira vai ser um pouquinho inferior àquilo que a gente aguardava em função de toda essa estrutura de custos, tá? O segundo trimestre, ele é pautado por uma oferta maior de animais de pasto, a gente já começa a perceber isso nas regiões em que a exportação não é tão relevante assim, os preços já estão apresentando quedas mais consistentes, tá? Até porque o mercado interno realmente não dá vazão a um preço do boi gordo nesse patamar, então os frigoríficos que atuam nessas regiões do boi de capim, boi de pasto, estão conseguindo aí pressionar um pouco melhor o mercado. Ali no Pará, por exemplo, estão conseguindo exercer um pouco mais de pressão. Algumas regiões do Mato Grosso também, a gente vê aumentos da oferta. Isso é natural, esse é o período do ano, o segundo trimestre é aquele período do ano em que há maior oferta de animais de safra, é o chamado auge da safra do boi gordo, é aquele período que normalmente marca as mínimas do preço ao longo do ano. Então, vai ter ali os frigoríficos já trabalham com escalas mais confortáveis, e a tendência realmente é que a gente veja aí uns movimentos de pressão ao longo desse período, mas não esperem quedas muito robustas, não esperem o boi gordo apresentando quedas agressivas aí nesse período. Possivelmente vamos ver aí muita resiliência dos preços do boi em 2022, por conta inclusive desse fator exportação. Aqui vamos mostrar os nossos primeiros números aí. Só voltando. O abate de bovinos no Brasil, ele vai se manter num patamar, vamos dizer assim, historicamente baixo. Vai crescer o abate em relação a 2020, em 2021? Vai, mas o que a gente tem que colocar aqui é que o último quadrimestre do ano passado teve uma série de distorções do mercado que a gente não está acostumado a ver por conta do embargo. Aqueles 2 casos atípicos de vaca louca que surgiram no passado geraram esse tipo de situação aqui, queda de 30% do volume de animais abatidos em setembro, queda de 22% de animais abatidos em outubro. Não é algo normal, não é algo tradicional a esse período, e acabou gerando aí uma grande distorção aqui, como vocês podem ver. O Brasil abater menos de 2 milhões de cabeças em um mês é algo extremamente raro, mesmo em períodos de abate reduzido, como é os últimos 3 anos. Então, a gente tem trabalhado aí
com uma estimativa de abate de 31,5 milhões de cabeças por ano. É um avanço do volume de animais abatidos em relação a 2020, inclusive, mas o que a gente tem que colocar é que ainda estamos muito distantes daquele volume de animais abatidos de 2019, que foram quase 34,6 milhões de cabeças. Então, realmente, estamos num momento de oferta reduzida também no mercado doméstico. A gente tem que pensar que esse ano ainda é um ano de retenção de matrizes, o pecuarista ainda está segurando. A gente começa a ver, a gente está num momento agora de descarte de fêmeas, a gente vê alguma coisa nesse sentido, aumento, ampliação do abate de matrizes, mas de qualquer maneira ainda é um abate reduzido se a gente for considerar, se a gente for colocar ali na comparação com os anos anteriores à pandemia. Tá? Realmente o que a gente tem observado é o Brasil trabalhando aí com um quadro de abates mais discreto nesses últimos 3 anos. Aqui, como eu mencionei, a estimativa de confinamento vai crescer em torno de 4,3% esse ano. O Brasil deve confinar aí em torno de 6,8 milhões de cabeças. Por mais que a gente tenha uma estrutura bastante inflacionada, os números seguem aumentando, aí, seguem crescendo, muito em função dessa terminação feita em confinamento, que é mais adequada para o pecuarista atingir, alcançar esse animal padrão China. Então, não é só a indústria que procura por esse animal padrão China, os pecuaristas também trabalham por esse animal, porque ele simplesmente remunera muito melhor se a gente comparar com animais aí que são destinados ao mercado doméstico. Então, não tem como a gente tapar o sol com a peneira, realmente. Esse animal padrão China está ditando o ritmo do jogo aqui no mercado do boi no Brasil. Tem feito uma diferença enorme para o nosso mercado, e a tendência realmente é de crescimento do confinamento, porque são animais que conseguem atender melhor essas necessidades de exportação. É basicamente isso. Então, a gente vai ter um encolhimento o primeiro giro de confinamento deve sofrer mais com essa estrutura de custos, até porque a gente trabalha com preços mais altos, com preços elevados agora para a nutrição animal. Tá? Mas como o Paulo Molinari bem mencionou em sua palestra a respeito do milho, com uma safrinha cheia, com a expectativa de uma entrada de bons volumes de milho no mercado, o maior problema que a nutrição animal vai enfrentar no segundo semestre realmente vai ser o farelo de soja. Então, para o segundo giro de confinamento, vamos ver números mais robustos aí de confinamento. Aqui só para trabalhar nossa disponibilidade interna, o Brasil vai seguir na liderança mundial das exportações de carne bovina com alguma tranquilidade. Tá? Logo eu vou explicar mais a fundo essas questões envolvendo exportação. Por que a China tem optado por carne bovina brasileira em detrimento da carne bovina dos Estados Unidos, da Austrália, do Uruguai, da Argentina. Tá? Vamos ver um crescimento da produção de carne bovina ao longo desse ano, mas também não é para se assustar, né? Muito em função do que a gente viu no ano passado. Então, a distorção não está em 2022, a distorcida é 2021, realmente, em que o último quadrimestre foi bastante atípico. Tá? Vamos ver um crescimento da disponibilidade interna, mas também repetindo aqui, né, que 2021 teve todas aquelas particularidades e acabou gerando aí uma série de distorções no mercado, e isso acaba transformando os nossos números, acaba tornando eles mais distorcidos realmente, né? Bom, preços médios do boi gordo, como eu mencionei, resiliência, preços extremamente resilientes, acontece em negócio R$350 por arroba no mercado paulista. Temos uma situação de mesmo com as escalas de abate mais confortáveis, os frigoríficos não estão conseguindo baixar muito desse patamar. Há tentativas de compra, já tivemos tentativas de compra abaixo desse nível de preço, mas elas não resultaram em negócios, não acabou concretizando as negociações. Tá? Então, o que a gente vê é um mercado que está numa banda confortável de preços, está conseguindo se sustentar nesse nível, e a gente vai ver um ano de muita resiliência realmente. Não, salvo algum problema sanitário, como a gente teve ano passado, não devemos observar quedas consistentes do preço do boi gordo. Tá? Não deve ser observada uma queda muito agressiva dos preços do boi ao longo de 2022. Tá? Preço da reposição também num patamar muito alto,
Até para acontecer uma discreta queda agora entre os meses de fevereiro e março, mas de qualquer maneira, ainda estamos trabalhando com um bezerro aí na faixa de R$ 3.000 a cabeça, 3.400, dependendo da região do país. Então, são preços muito robustos para o mercado de reposição. E na pecuária, no mercado do boi gordo, o principal custo é a reposição. Não é a nutrição animal, é o mercado de reposição. Então, os preços do bezerro e do boi magro, nesse patamar que a gente tem hoje, acabam aí sendo um suporte muito importante aos preços também, a sustentação dos preços de toda a cadeia. Tá? É muito importante a gente mencionar isso. Agora, a gente vai entrar especificamente nas questões envolvendo padrão de consumo, do porquê que o mercado doméstico não consegue mais absorver reajustes da carne bovina. Primeiro, que a situação econômica não é boa. O Brasil tem dificuldades de criação de renda, criação de emprego, o consumidor, com toda essa perda de poder de consumo que a gente observou nos últimos meses, ele não tem capacidade para absorver reajustes de determinados produtos. A carne bovina é um deles. Não tem condições mais dos preços da carne bovina continuarem numa alta tão consistente como eles apresentaram em anos anteriores. É muito difícil a gente, para o consumidor absorver. Ele simplesmente vai migrar para proteínas mais acessíveis. Por mais que o frango esteja subindo, e está, a gente vê preços muito elevados, como na avicultura, como eu vou mostrar mais adiante para vocês. De qualquer maneira, o frango ele é muito mais competitivo na comparação com a carne bovina. Ó, só para colocar aqui, ó, o preço da carne de frango, o frango congelado, é 3,5 vezes mais acessível do que o traseiro bovino. É em torno de 2,5 vezes mais acessível que os cortes do dianteiro bovino. E pouco mais aí de 1,5, 1,6 vezes mais acessível do que a carcaça suína. Então, a carne de frango, por mais que ela esteja escalando de preço, ela se torna a opção prioritária para uma grande parcela da população. Da mesma maneira que a gente vê movimentos similares para o ovo. O ovo também vem ganhando aí consumo ao longo dos meses, conforme esse processo inflacionário vem se consolidando no Brasil. Então, é muito interessante a gente observar isso, que o mercado doméstico, o frigorífico, ele não está conseguindo repassar esse custo da matéria-prima na carne aqui no mercado interno. Tá? Por mais que os derivados, os outros derivados do abate, como o sebo bovino, como o couro, como as farinhas de carne, estejam se sustentando ali em preços recorde, no patamar muito alto, nós ainda temos problemas, ainda apresentamos problemas em relação à carne. Querendo ou não, por mais que esses derivados tenham peso agora no mercado, a finalidade do frigorífico ainda é a venda da carne. O produto principal ainda é a carne. Então, o que a gente tem observado aqui no mercado brasileiro é o aumento da disparidade entre esses frigoríficos que exportam para a China, principalmente, e aqueles que operam apenas no mercado doméstico. A disparidade nas receitas é muito grande. O que pode acontecer no médio e longo prazo? Aumento da concentração do mercado. E a gente já vê notícias aí no dia a dia de frigoríficos ofertando férias coletivas, de frigoríficos entregando arrendamento, de frigoríficos que simplesmente fecharam as portas nos últimos 2021 e agora em 2022 também. Então, é um ambiente muito difícil para quem só trabalha com o mercado interno. Vamos falar um pouquinho sobre o conflito Ucrânia e Rússia. Temos todas as consequências indiretas no mercado global, né? A volatilidade do petróleo, a volatilidade do trigo, do milho, um pouco menor na soja, mas gera algum impacto na soja, em função do óleo de girassol, tá? E de maneira direta, exportação de carne suína e exportação de carne bovina. A Rússia, ela havia aberto uma cota de importação de até 200 mil toneladas de carne bovina e 100 mil toneladas de carne suína no final do ano passado. Agora, o que está acontecendo? Os importadores russos estão suspendendo as negociações de compra de carne nesse momento por conta das dificuldades em fazer o pagamento desse produto. Então, já houve essa suspensão. A Rússia já suspendeu as suas compras. Lógico, a Rússia não é mais aquele importador chave para esses mercados, que nem já foi um dia. Tá? A Rússia já respondeu por 1/3 das exportações brasileiras de carne bovina e por 50% das exportações brasileiras de carne suína.
A Rússia já não é mais essa potência que um dia já foi para o setor carnes brasileiro. A China hoje ocupa esse papel. A China é o nosso fiel da balança realmente. Mas, de qualquer maneira, aí é um mercado que não vai cumprir essa expectativa que a gente tinha de absorver tanto volume assim de carne quanto poderia. Tá? Falar um pouquinho sobre a China diretamente. O Alan Maia também vai dar um belo parecer sobre isso, tá? Vai focar muito na crise da suinocultura, mas o governo chinês está com um plano de expansão na produção de carnes. Vai manter a produção de carne suína, mas vai expandir a produção de carne de aves e de carne bovina. Por que o governo chinês está planejando isso? Porque ela quer ser menos dependente de importação por uma questão de segurança alimentar. A China é muito proativa nessas questões envolvendo segurança alimentar. Então, ela projeta para os próximos anos buscar uma maior suficiência. Ela vai sempre importar carne? Sim, a China sempre vai ser um grande importador de carne, mas ela está tentando reduzir essa dependência. Para a suinocultura, ela já vem reduzindo muito as importações, mas isso é um assunto aí para a nossa próxima palestra. Tá? Em relação à peste suína africana, o Alan também vai dar uma bela, uma pincelada aqui, mas só para mostrar como há muitos casos ali nas fronteiras com a China, etc., mas na China mesmo, ela não está divulgando aí com muita transparência, com muita clareza, essa evolução da PSA em seu território. Então, tem que ficar atento que a PSA foi um fiel da balança muito importante para o desenvolvimento, para a evolução, foi o fio condutor das exportações brasileiras de proteína animal nos últimos 2 anos e meio. Tá? Desde 2019 para cá, a China fez uma diferença brutal, e não foi só aqui no Brasil, né? Foi no mercado mundial de carnes realmente, trazendo um impacto muito grande na formação mundial de preços para o setor. Aqui o Alan também vai dar uma bela pincelada, mas para mostrar que o rebanho suíno na China já está muito bem consolidado, já está avançando, e a tendência realmente é que eles acabem importando menos carne suína. A carne bovina está se mantendo comprando muito do Brasil, porque realmente não há... vou adiantar a parte aqui, realmente não há um grande... não há um grande fornecedor de carne bovina além do Brasil para suprir as necessidades chinesas nesse momento. Por que eu falo isso? Primeiro, a Austrália vem de problemas recorrentes em seu rebanho nos últimos 2 anos e meio. Tá? A gente vê problemas na Argentina, vê problemas no Uruguai nesse momento, os preços nos nossos vizinhos estão subindo, a gente está trabalhando, por exemplo, só para traçar um parâmetro. Uma arroba de boi gordo na Austrália hoje custa 115, 120 dólares. Uma arroba de boi gordo nos Estados Unidos está custando em média aí 80 dólares. Uma arroba de boi gordo aqui nos nossos vizinhos, Uruguai e Argentina, 75, 76 dólares. Aqui no Brasil, a arroba está custando 68, 70 dólares. Então, o Brasil tem uma capacidade produtiva muito grande e tem preços competitivos também. Consegue, por mais que o real esteja se valorizando nesse momento, ainda estamos mais competitivos na comparação com os outros grandes players do setor carnes. Então, a China vem buscando aí carne bovina no Brasil, que realmente é a melhor alternativa que tem disponível hoje. E isso explica aqui por que no primeiro bimestre a gente está vendo um crescimento de 35% em termos de volume de exportação de carne bovina e 61% de crescimento em termos de receita. Espetacular aqui o desempenho das exportações de carne bovina. O Brasil aí arrecadando em torno de 1,7 bilhão de dólares, então um volume espetacular realmente. Tá? Carne bovina vai seguir exportando muito ao longo desse ano e é um grande fator de sustentação. Os principais destinos de exportação. Quero destacar aqui que os Estados Unidos vem se consolidando como um bom destino para a carne bovina brasileira, compra bons volumes de carne aqui do Brasil. Tá? Egito também avançou bem em suas compras. Como eu mencionei, a Rússia é muito distante de ser aquela potência que já foi um dia, tá? Comprando aí volumes muito discretos, realmente. Cresceu em relação ao ano passado, sim, teve um crescimento, mas mesmo assim, ela nem arranha, por exemplo, o que a China representa hoje para o Brasil.
205 mil toneladas exportadas em equivalente de carcaça. Em termos de arrecadação, aí a dependência é ainda maior. 50% do volume de tudo que o Brasil arrecadou veio diretamente da China. Hong Kong vem encolhendo suas compras nos últimos meses, mas, de qualquer maneira, a China vem... a gente trabalha... Hong Kong, o que Hong Kong compra tradicionalmente, ela repassa para a China continental uma parcela dessas compras. Então, de maneira direta ou indireta, a China responde aí por quase 50% das exportações brasileiras em termos de volume e mais de 50% em termos de arrecadação. Então, a dependência ainda é muito grande. Aqui, esse gráfico é muito interessante, que está mostrando o preço médio, a média dos nossos outros importadores de carne e a média da China. Notem aqui como a China paga muito melhor, inclusive 2022 está sendo marcado pelo período em que os preços estão mais elevados, em que o importador chinês melhor tem remunerado a carne bovina brasileira. Tá? Estamos trabalhando aí com em torno de 6,5 mil dólares a tonelada, 6,7, enquanto a média do mercado aí está abaixo de 5 mil dólares a tonelada. Então, o importador chinês remunera muito bem, paga muito por essa carne bovina brasileira, e isso tem dado uma sustentação enorme aos nossos preços. Entrar agora nos nossos principais concorrentes. Percebam aqui como a produção de carne bovina está declinando nos Estados Unidos. Da mesma maneira que as exportações, importações. O que está acontecendo? O rebanho bovino nos Estados Unidos está naquela fase do ciclo que é a fase do encolhimento. Está apresentando uma redução do seu rebanho nesse momento. E pecuária é uma atividade de ciclo longo. Então, a gente vai demorar para ver essa recomposição. Vai demorar para ver os Estados Unidos recompondo o seu plantel, o seu rebanho. Mesma coisa em relação à Austrália. A Austrália vem apresentando processos de recomposição, vem engatinhando pela retomada, mas vejam aqui, a produção de carne na Austrália ainda está bem distante de 2019. Vai crescer em relação a 2021, vai, mas mesmo assim está bem distante. E isso mantém o boi gordo australiano como o mais caro dentre os principais players do setor carnes. O boi gordo australiano hoje é o mais caro do mundo, né, dos países que têm uma pecuária competitiva. A Índia avançando em sua produção também, crescendo ligeiramente em termos de consumo. Tá? É interessante mostrar esses números da Índia. A Índia, que muitos falam que eventualmente vai se tornar um grande consumidor de carne. Não esperem isso tão cedo, talvez daqui 40, 50, 60 anos. A Índia ainda tem a base da dieta de sua população ainda é vegana. Não esperem grandes avanços da Índia como consumidora de carne. Tá? União Europeia, aqui os números da União Europeia, a gente também percebe que está havendo uma retração da produção de carnes na União Europeia. A Irlanda é um grande exportador de carne, também tem preços bastante elevados, estamos trabalhando ali com boi gordo na Irlanda, por exemplo, a 80, 85 dólares por arroba. Tá? Então, são animais... O Brasil tem uma competitividade muito grande quando a gente compara com esses outros players do setor carnes. Tá? Vamos à nossa conclusão, né, para a palestra de hoje. Mercado do boi. O que nos preocupa é a disparidade na formação de receita entre os frigoríficos exportadores e aqueles que operam só no mercado doméstico. Tá? O setor carnes do Brasil, ele segue altamente dependente da China para as exportações de proteína animal. Tá? E os preços do boi gordo num patamar tão elevado, eles oferecem suporte às proteínas concorrentes aqui no mercado interno. Preço da carne bovina muito alto leva o consumidor a escolher, a optar por proteínas mais acessíveis. É o caso do frango, é o caso do ovo, e isso vai ser uma diretriz de consumo muito importante para todo o ano de 2022. Ou seja, em linhas gerais,
Exportação vai seguir muito forte esse ano e vai dar suporte aos preços aqui no mercado interno. Oferta vai seguir, oferta de animais terminados. Vamos trabalhar ainda com números reduzidos em 2022, se a gente comparar com 2019, por exemplo. E consumo doméstico direcionado a proteínas mais acessíveis. Esse é o resumo do nosso mercado para 2022. Tá certo, Fernando. Obrigado pelas informações, obrigado pela palestra. Logo mais o Fernando ficará aqui à disposição para os questionamentos. Eu peço que quem tem alguma dúvida mande ali no chat. A gente já tem algumas perguntas, mas fiquem à vontade para colocar as suas dúvidas ali no chat que a gente repassa para o Fernando. Agora eu volto com o Rodrigo, do marketing, que vai apresentar novas promoções para vocês, para quem está acompanhando esse terceiro dia do Safras AgroWeek. Rodrigo, é contigo. Olá, Dylan, novamente. Queria parabenizar aí o nosso especialista em boi gordo aí, o Fernando Iglesias, e reforçar as nossas promoções, né? Retificar que na promoção passada eu falei que a promoção de 50% da plataforma Safras, queria retificar que ela vale para todas as culturas. Então, retificando, e dizer que a gente abriu aí um número limitado de vagas para esse curso do Fernando Iglesias, né, com esse QR Code aí na tela, ou o link que a gente vai colocar já no chat. Você consegue fazer a compra para a próxima turma com 20% de desconto, utilizando o cupom WIC20. Então, utilizando o cupom WIC20 lá no site, você consegue pegar aí a sua turma com desconto de 20% para boi gordo. E os 50% da plataforma Safras para todas as commodities, utilizando o cupom SAFRAS50. É isso aí, Dylan. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Dando continuidade, então, ao Safras AgriWeek, a gente parte agora para as palestras de suinocultura e também de avicultura. A palestra será dividida entre o Fernando vai continuar com a gente, também o Alan Maia, que vai falar sobre o mercado de suínos. A gente começa essa palestra dando um pouco de descanso para o Fernando, para ele voltar logo mais, e quem começa a palestra é o Alan Maia, que vai falar sobre o mercado de suínos. Tudo bem, Alan? Oi, Dylan, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem. É contigo aí agora. Vocês vão ter cerca de 45 minutos, um pouco mais. O Fernando terminou um pouco antes a palestra, então dividam entre vocês e fica à vontade para falar sobre esse mercado de carne suína. Contigo. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um Desculpa, Alan. Eu antecipei. Vamos voltar com o Fernando, que tem as perguntas e respostas do mercado do boi, e depois a gente volta com a palestra de suínos e de avicultura. Eu atropelei aqui a ordem. Vamos começar, então, com as perguntas. A gente tem algumas perguntas aqui. Alan? Ok, então. Tá bom, Bri? Desculpa, Alan. A gente volta logo. Tá. Até mais. Tchau. Ok. Fernando, desculpa, Fernando, não te dei o descanso ainda. Tudo bem, não, tá tranquilo. Tentei atropelar aqui, estou com pressa, mas o pessoal não está e tem bastante pergunta para ti. Vamos lá. O César Sonborn, ele pergunta, qual a melhor relação de troca entre milho e soja para ração animal hoje, atualmente, já que temos milho no Brasil caindo e soja subindo? Isso pode mexer com o cenário até o final do ano? Olha, em relação a essas questões envolvendo nutrição animal, para o mercado do boi, a gente tem ótimas alternativas, tá? A gente tem, por exemplo, polpa cítrica, temos torta de algodão, tem uma série de questões, série de produtos que podem ser usados na substituição para essa nutrição animal. Agora, o que vai acontecer? O segundo semestre, o que nos preocupa realmente são as questões envolvendo o farelo de soja. Com uma safrinha transcorrendo dentro da sua normalidade, a tendência é realmente que, caminhando para a sua normalidade, os preços do milho acabem cedendo e essa questão envolvendo a nutrição animal seja um pouco mais tranquila no segundo semestre, na parte de energia. O que realmente preocupa vai ser a fonte de proteína, já que o farelo de soja inflacionado tende a inflacionar aí todos os outros produtos que podem vir a substituí-lo. Exemplo
das farinhas de origem animal, qualquer outro produto que seja usado como fonte de proteína, vai acabar sofrendo aí essa situação em relação ao farelo de soja. Certo. O Fernando, ainda no questionamento do César, ele pergunta se o Brasil não está cometendo um erro estratégico em colocar a viabilidade dos frigoríficos pela demanda da China, assim como a Europa depende do gás russo. Bom, essa dependência é uma faca de dois gumes, né? Enquanto o Brasil estiver vendendo ótimos volumes de carne para a China, as receitas vão ser espetaculares. É só a gente ver o que aconteceu ano passado. A diferença é que ano passado aconteceu tudo de maneira muito abrupta, né? Foi uma queda de volume exportado, foi da noite para o dia, né? Simplesmente fechou. Isso gerou muitos transtornos no mercado. A gente sabe que as questões envolvendo a PSA na China são conjunturais, que em algum momento a China ia recompor o seu rebanho, mas, de qualquer maneira, esse ano ainda vai ser muito bom de exportação. Tá? O que pode ser feito, que tem sido trabalhado, é para novas habilitações em relação à China, para reduzir essa disparidade. Então, tem no radar aí que novas habilitações aconteçam ao longo do ano, mais frigoríficos brasileiros habilitados a exportar para a China, o que vai tornar esse animal padrão China ainda mais demandado aqui no mercado interno. Fernando, pergunta do Urubatã Klink. Ele pergunta como está evoluindo a produção de carne bovina em comparação à produção extensiva versus produção em confinamento. O confinamento é uma solução para aumento de produtividade e redução de custos, ou estamos longe dessa realidade? Bom, ano a ano, o que a gente tem observado é crescimento do volume de animais confinados. A gente vê uma evolução anual dessas questões, e o fato do rebanho brasileiro ser, em sua maioria, um rebanho extensivo, dá uma competitividade muito boa ao Brasil, seja lá fora, seja aqui dentro. Se fosse um rebanho que prioritariamente é de regime intensivo, a nossa estrutura de custos teria que ser repassada ainda mais ao consumidor final. Então, possivelmente, nós conviveríamos com o preço de carne bovina ainda mais caro do que ele é hoje. Tá? Então, é muito interessante a gente pontuar isso. O confinamento vai seguir crescendo, vai seguir avançando ano a ano, até por essas questões de exigência de mercado, cada vez pedindo animais mais jovens que são terminados de uma maneira melhor em regime de confinamento. Fernando, pergunta do Franco Fernandes. Oi, Fernando, aqui é o Franco da InTrading Brasil, e ele pergunta quanto está mesmo o preço médio para a exportação da carne para a China, e também aproveita e te parabeniza pela palestra. Obrigado. O preço médio hoje, que a gente tem de dado oficial, está ali trabalhando entre 6.300 e 6.500 a tonelada. Alguns momentos de março, agora do mês de março, nos foram relatados que chegou a acontecer contratos de $7.000 a tonelada. Então, são preços aí robustos. Voltando àquela questão da relação do milho, soja para ração, o Urubatã lembrou do sorgo. Pode dar um posicionamento se o sorgo está valendo a pena ser utilizado, Fernando? A grande questão do sorgo é o seguinte: qualquer produto que gere energia, até por questões de proporcionalidade, acaba acompanhando o mercado de milho. Então, o que acaba acontecendo é que, com o milho no patamar tão alto, também inflacionou os preços do sorgo. Aí você tem que ver, tem que estudar certinho, conversar com o departamento de nutrição animal na sua fazenda, para entender melhor qual vai dar o melhor retorno para você na sua região. Também tem que entender esses mercados, essas questões regionais, que podem tornar um produto mais vantajoso em relação ao outro. Vai muito da região mesmo também. Ok, eram essas as perguntas do pessoal. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente ainda tem tempo, aí o Fernando à disposição, a gente está, o nosso cronograma desse último dia está adiantado. Se alguém tiver mais alguma pergunta, é só mandar ali no chat. Eu tenho uma pergunta, é mais para a gente deixar um pouco mais clara essa situação, Fernando, sobre o impacto. O que esse conflito entre lá na Ucrânia, Rússia, isso impacta de alguma forma no mercado de carne bovina brasileira? A Ucrânia ou a Rússia são importantes compradores aí no mercado? Ou isso já deixaram de ser, e
o que vem dominando mesmo o mercado é a questão da China? Ucrânia, efetivamente, nunca foi um grande importador de carne bovina brasileira. Nunca comprou muita carne suína, já teve bons volumes de compras de carne suína, mas carne bovina nunca. Agora, em relação à Rússia havia um potencial de consumo. Ainda estava no campo das possibilidades, que ela havia aberto aquela cota de 200 mil toneladas ano passado. O Brasil tem uma relação cordial com a Rússia, vamos dizer assim, né, ante a turbulência que a Rússia tem hoje com a União Europeia, com os Estados Unidos, com o resto das economias ocidentais, né? Basicamente, a opção seria o Brasil, né? A grande questão agora é como vai acontecer esses pagamentos, como que aconteceria isso. Tanto que os importadores russos estão suspendendo as compras de proteína animal agora no mercado internacional, porque realmente não tem como fazer o pagamento, porque eles estão fora do SWIFT, né? Então, gerou uma situação delicada, mas estava no campo das possibilidades ainda. Poderiam ser até 200 mil toneladas de carne bovina a serem exportadas, mas nem arranha, por exemplo, o que a China representa hoje para o Brasil. Então, é muito importante a gente pulverizar, distribuir melhor nossas exportações, buscar novos destinos, tá? Mas a Rússia não vai ser um pouco mais complicado aí em 2022. Uma pergunta aqui do Vitor Dalcin, Fernando. Em meio a esse cenário que tu apresentou, como está reagindo o mercado de sebo? Opa, o mercado de sebo extremamente interessante. Vamos lá. Sebo hoje está, para entender um pouquinho o mercado de sebo, o preço dele, ele funciona da seguinte maneira. A oferta vem do abate de bovinos e a demanda ela está muito relacionada ao óleo de soja. As gorduras animais, elas são utilizadas também na produção de biodiesel. Então, o que acontece? O sebo bovino, com o preço do óleo de soja no patamar que ele está hoje, está se sustentando num nível muito alto. Além disso, a gente vem em mais um ano de abates reduzidos. Então, o que acontece? Com o abate muito reduzido, a oferta de sebo também é menor. Então, a gente vê um quadro de oferta reduzida de sebo bovino no primeiro trimestre e vê preços muito altos em função justamente dessa alta dos preços do óleo de soja também, que acaba afetando os outros óleos vegetais e as outras gorduras de origem animal. Então, isso está o mercado do sebo extremamente inflacionado no decorrer desse ano.